o meu espírito fala com o Espírito de Deus sem a participação da minha alma ou do meu corpo. Aleluia. Agora pode glorificar a Deus aí. Para fechar isso aqui, eu falei com você que quando eu vi esse texto, eu falei, eu vou sair voando. Se eu tivesse meus tempos de pentecostal mais pentecostal, eu ia falar, eu estou comendo prego e cuspindo fogo. A sua mãe também é da Assembleia, né? Minha mãe também é da Assembleia. E a Assembleia, o povo é comendo prego e cuspindo fogo. Mas, amém. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, irmão? Quando nós falamos assim, ó, preste atenção. O que ninguém nunca viu. O que ninguém nunca viu. Alguém já viu o Espírito Santo? Alguém já viu Jesus? Já, ué. As pessoas que andaram com ele aqui na terra viram ele. Mas o Espírito Santo ninguém nunca viu. Ninguém nunca ouviu. E o que jamais alguém pensou que podia acontecer, que é o próprio Deus morando dentro de uma carcaça como a minha e a sua. Foi isso o que Deus preparou para aqueles que amam. Irmãos, Deus falou assim, eu vou suprir meu filho, eu vou suprir os meus filhos de tudo que eles precisam. Como? Eu vou colocar dentro deles o meu espírito, e o meu espírito, junto com o espírito dele, vai orar, e eles vão produzir tudo aquilo que eles precisam. Amém. Então, irmãos, primeira coisa, ore para conhecer os mistérios de Deus. Em línguas você vai conhecer coisas que Deus só vai falar com você. Segundo, por que nós oramos em línguas? Esse aqui é um ponto importante. Não preciso estar pronto para falar em línguas. Eu preciso falar em línguas para ficar pronto. É o maior engano que as pessoas cometem. Elas falam assim, pastor, eu não estou pronto para falar em línguas. Glória a Deus, porque se você estivesse pronto, não dependeria de Deus. Agora, quando você fala assim, eu preciso falar em línguas para ficar pronto. Eu preciso falar em línguas para ficar pronto. Meu Deus! Vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2. Olha o que Paulo fala. Preste atenção. Quando fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas. Quando fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas. Pois ninguém o entende, inclusive ele mesmo. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz... Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Aleluia. Calma. Versículo 3. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas. Eu estou aqui falando para vocês, ajudando-as e lhes dando coragem e consolo. Eu confesso para vocês que eu até pensei, falei, Senhor, como é que eu vou ministrar uma palavra dessa? Às vezes é uma pessoa lá que nunca ouviu a mensagem de Deus, ou a mensagem de Jesus, ela não é evangelística. Deus falou comigo o seguinte, a igreja precisa falar mais sobre isso. A igreja encostou isso aí num canto, falando, línguas a gente resolve depois. O ideal é que a pessoa aceitasse Jesus e já saísse falando em línguas. Era o ideal. Aí fala assim, oh, meu filho, a primeira coisa que você tem não é só ler a Bíblia, não é só orar, é orar em línguas. Aleluia! Vamos lá, por quê? Porque quando você fala em línguas, você fala a Deus e não as pessoas. É o seu espírito direto com o Espírito de Deus. Aleluia. Versículo 3, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas. Agora olha o 4, o 4 é para sair voando. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Pastor, então, presta atenção. Então é melhor eu falar em português, porque eu ajudo a igreja inteira. Ok, mas quando você estiver sozinho? Quando você estiver sozinho, ajuda você. Numa outra versão, uma versão que vocês conhecem mais, fala assim, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. E a palavra, essa palavra no grego original, ela está dizendo o seguinte, se você pegar a essência dela, está dizendo o seguinte,
Quando você fala em línguas estranhas, você ajuda a si mesmo. O que ele está querendo dizer é que você vai pegar de um lado. Deixa eu explicar isso melhor. Vem cá, Guilherme, me ajuda aqui. A palavra em grego está explicando o seguinte. Pega aí. Suponhamos que eu tenho que carregar esse púlpito. Se eu vou fazê-lo sozinho, eu vou fazê-lo. Mas, quem está falando que quando você fala em línguas estranhas ajuda você mesmo, o original fala o seguinte: um pega de um lado e o outro pega do outro. E os dois vão exercer uma força para poder carregar. Preste atenção. Falar em línguas é: o Espírito Santo me ajuda, mas eu falo. Não é o Espírito Santo fazer, é os dois fazer. Meu Deus! Judas, capítulo 1, versículo 20. Na verdade, Judas tem só um capítulo. Diz assim: preste atenção, irmãos. Vós, porém, amados, Paulo falando de novo, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você edifica, você constrói a sua fé orando no Espírito Santo. Então, segundo, primeiro você conhece os mistérios de Deus. Segundo, você se prepara. Para o que, pastor? Para viver uma vida com Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Não é bíblico, é apenas uma afirmação de quem tem muita experiência andando com Deus. Você vai diminuir, aliás, você vai exaurir todas as suas dúvidas, todas as suas dificuldades de entender o plano de Deus quando você começar a orar em línguas. Pastor, mas eu não sinto nada. É óbvio, não é para sentir mesmo. Pastor, eu estou orando em línguas todos os dias há 4 meses, eu não senti nada ainda. Mas não é para você sentir. É você agir em fé e falar: eu estou construindo alguma coisa para mim. Terceiro motivo para que eu devo orar em línguas: mantemos a nossa alma em sujeição. Mantemos a nossa alma em sujeição. Os nossos sentimentos, vontades, desejos, submetendo o controle do nosso órgão mais importante, que é a língua, ao controle do Espírito Santo. Pastor Léo, meu órgão mais importante não é a língua, é o coração. Talvez sim. Você fala assim: meu órgão mais importante é o cérebro. Talvez sim. Mas irmãos, pensa comigo. Qual é o órgão que é capaz de transmitir o que está na sua alma, na sua vontade, desejos, sentimentos? Qual é o órgão que é capaz de transmitir mais o que a sua alma está sentindo do que a língua? Existe, irmãos? A língua, ela é o único órgão que é capaz de transmitir o que está dentro da sua alma. Por isso que, lá em Tiago, no capítulo 3, presta atenção, olha o que está escrito ali, capítulo 3, versículo 2. Todos nós sempre cometemos erros. Quem está falando agora é Tiago. Preste atenção. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. Aí você pode analisar essa fala de Tiago de 2 formas. Primeiro é o seguinte: eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, isso é verdade. Segundo, eu posso pegar a minha boca, em vez de eu abrir a minha boca para falar bobagem, eu abro a minha boca para orar em línguas. E aí o que eu faço? Eu controlo a minha língua e me torno uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Irmãos, se você orar mais em línguas, você vai ser capaz de controlar o seu corpo. Pastor, eu não preciso controlar meu corpo. Irmãos, o diabo, ele usa a sua alma e a sua alma usa o seu corpo. Eu estava falando isso com uma pessoa esses dias, e ele durante muitos anos foi usuário de crack. E eu falei com ele assim: o crack não pula na sua boca, você põe ele na sua boca. Se você não pôr ele na sua boca, você nunca vai usar o crack. Você só usa o
lugar que você põe ele na sua boca. Por que eu estou dizendo isso? O diabo usa o corpo da pessoa para matar ela mesma. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos controlar o nosso corpo. Como é que eu controlo o meu corpo? Orando em línguas. Porque a pessoa que não comete nenhum erro no que diz, na língua, no corpo, é uma pessoa madura. Versículo de número 7 agora, mesmo capítulo 3, versículo 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que arrastam pelo chão e os peixes. Versículo 11. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? É capaz, irmão, a mesma fonte jorrar água doce e amarga? É capaz. Claro que é. Quantas vezes você já estava ali orando, abençoando alguém, e um dia depois você estava ali amaldiçoando alguém? Da mesma fonte jorrou água doce e amarga. Então, pastor, como que eu faço para vencer isso? Orando em línguas. Porque aí você vai ser uma fonte que vai jorrar somente água doce. Aleluia. Tem uma outra passagem de Moisés que ele chega num lugar e é uma fonte de águas amargas, chamado Mara. E eles falam, não podemos tomar essa água. Aí Deus fala com Moisés, pega um ramo, pega um pedaço de pau e joga nas águas. E aí Moisés pega um pedaço de pau e joga nas águas. O que acontece? As águas que eram amargas se tornam doces. Aleluia. Preste atenção. Deus pega da madeira ou do madeiro e joga nas nossas águas. E as águas que eram amargas se tornam uma fonte de águas. Glória a Deus. Aleluia. Através das línguas. E o último, irmãos, para que você possa controlar o seu corpo, a sua alma, deixar a sua alma em sujeição. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência ou a minha alma não tomará parte disso. Irmão, se a sua alma não participar da oração, você já sai ganhando. Oh, aleluia. Pastor, por que isso? Esses dias eu estava orando. Eu falei, Senhor, há 13, 14 anos atrás eu cometi um erro. E o Senhor sabe, Deus, que eu cometi esse erro, que eu não tinha entendimento. O Espírito Santo falou comigo na hora, falou assim, você não fala isso nunca mais. Porque o fato de você não conhecer a minha lei não te exime de não cumprir a minha lei. Como assim, Deus? Ele falou assim, se uma criança que não sabe da lei da gravidade cair, ela vai cair. Ela não conhece a lei, mas ela cai. Então, filho, você ora em línguas porque você está falando bobagem. Irmãos, muitas vezes a nossa oração ela é errada, por isso que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Amém. Você pega a sua alma com tudo que você já passou, com todo o seu sofrimento, que é a sua carga emocional, e você deixa ela de lado, ela não participa da oração. É o que Paulo está dizendo, olha, o meu espírito ora de fato, mas a minha inteligência não tomará parte disso. A minha alma não vai participar dessa oração. Então essa é a melhor oração. E eu ainda te sugiro, ore mais em línguas do que em português. Aleluia. E ultimamente eu tenho usado o meu português apenas para introduzir o assunto com Deus. Como assim? Senhor, com relação à minha vida profissional, xerecai andere bará, sodebecai andere bará, Senhor, com relação à igreja, xerecai andere. Pode aplaudir mais forte, vamos aplaudir, Senhor. Em último lugar, para nós orarmos, orando em línguas, orando eu em línguas, aquele eu meu ali ficou no lugar errado. Orando em línguas, presta atenção, eu tomo maior consciência da presença de Deus. Eu consigo separar bem o que é alma e o que é espírito. Isso me ajuda a fluir o fruto do Espírito e a nova natureza. Então nós começamos essa campanha de 12 semanas falando sobre os homens da Bíblia. E nós falamos sobre duas coisas. Primeiro, homens que manifestam o fruto do Espírito.
e homens que manifestam a nova natureza do Espírito. Pastor, mas como viver essa nova natureza e esse fruto? Orando em línguas. Porque ela vai me fazer a consciência do que essa nova natureza e do que esse fruto pode fazer na minha vida. Onde está escrito isso, pastor Léo? Alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Olha, vou voltar aqui para te gerar uma expectativa. Do Novo Testamento, depois de Jesus, quem é o homem mais importante da Bíblia? Quem diz Paulo? Quem diz Paulo? Eu ouvi alguém dizendo Paulo. Você diz Paulo. Quem acha que é Paulo? Levanta a mão. Quem acha que é outra pessoa? Grande maioria não acha nada. 3 levantados dizendo Paulo, 2 levantados dizendo outra pessoa. Estão com medo. Estão com medo, exatamente. Irmãos, depois de Jesus, no Novo Testamento, a pessoa mais importante é Paulo. Foi quem escreveu a maior porção da Bíblia. Foi quem conseguiu alcançar mais pessoas com o Evangelho. E esse homem, a gente sempre olha e fala assim: meu Deus, qual é o segredo desse homem? Meu Deus, me dá o segredo desse homem para ir lá, ajudar o Cleiton, ajudar a pessoa que nunca entregou a vida para Jesus. Como que eu faço para ajudar essa pessoa? Eu fico pensando, Paulo ele falava da nova natureza, ele falava de fluir do fruto do Espírito, e você vê Paulo que era um assassino. Meu Deus! De repente, um assassino dizendo: agora eu pego a minha vida toda e jogo fora por causa da igreja. Amor, fruto do Espírito. Qual é o segredo desse homem? Vamos ler todos juntos? Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Aleluia. Meu Deus! Irmãos, tem gente que paga milhões de reais fazendo coaching, aprendendo como ser um melhor empresário. E eu não estou falando que você não deve fazer isso, faça. Tem gente que faz curso de casais a vida inteira. Tem gente que vai para o centro de recuperação para vencer um vício. Agora, se você quiser o segredo de sucesso do apóstolo Paulo, está aí. Aleluia! Glória a Deus. Uou! Se você falar: eu quero ser igual ao Paulo, então ore em línguas, irmão. Aleluia! Deus! Glória a Deus. Olha o que Jesus disse, João 7,37. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs em pé e disse bem alto: se alguém tem sede, vem a mim e beba. O que ele está dizendo? Recebe de mim. Ele está falando o seguinte: a primeira obra que eu vou fazer é a obra de ir morar dentro de você. Aleluia! Aí ele continua, como diz as Escrituras Sagradas: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim.